Olá, estudantes! Sou Jaqueline Tuac, professora da Escola Técnica Estadual Professor Antônio Carlos da Costa. Sou professora formadora de História do Design de Interiores. Vamos começar a nossa segunda videoaula. Nessa segunda videoaula, nós vamos falar um pouquinho mais sobre estilos, movimentos e vanguardas europeias. Esses que tiveram influências e trazem realmente um contexto muito linkado com o cotidiano dos dias antigos até os dias atuais. Como falado na videoaula anterior, é a partir da Revolução Industrial que a gente tem realmente o design de interiores com muito mais expressão e com outro estilo. E por conta disso, a gente teve essa necessidade de ter influência de outros estilos, de ter tendências e todo esse leque de opções para que a gente conseguisse realmente ter um desenvolvimento do design, abarcar um público de uma maneira geral. E com isso a gente tem algumas vanguardas que deram base para o que a gente acaba desenvolvendo de design nos dias de hoje. Com isso, a gente tem o Art and Crafts, o primeiro movimento do século XIX, surgido no Reino Unido e que influenciou toda a estética do design de hoje, inclusive. Ele teve essa ruptura com o modo industrial de produzir, tendo um resgate pelo artesanal. No entanto, ele não foi tão bem aceito, porque acabou tendo um produto muito caro e aí acabou não tendo um alcance tão amplo para a população e acabou não ficando muito tempo em evidência. Em seguida, a gente tem o Art Nouveau, que ele surge como resposta ao movimento modernista, e nesse contexto ele já tem o uso de formas, elementos da natureza, uma pegada muito mais orgânica em si, e trazendo realmente essa relevância também para o design de interiores. O termo vanguarda vem do francês guarda avançada, ou frente de um exército, sendo melhor traduzido no que marcha para frente. Com isso, vou citar vanguardas bem expressivas e que permanecem bem vivas, em principal na arte, nas pinturas e no contexto mais monumental, do design de interiores também, sendo inspiração nos ambientes com mais apropriação cultural e também eventos na ambientação do espaço e na preocupação do design do cenário e como acontece nas mostras como essa que a gente está vivenciando hoje, que é a Casa Cor Pernambuco. Nesse contexto de cenário é quando entram as vanguardas e a gente vai falar um pouquinho sobre o cubismo, o futurismo, o expressionismo, o dadaísmo, o surrealismo e também o impressionismo. As vanguardas europeias mais marcantes foram o cubismo, que surgiu em 1907, que faz esse uso de formas geométricas, como podemos citar Pablo Picasso, por exemplo, com suas pinturas bem interessantes e bem marcadas, com essas formas geométricas, geralmente cubos e formas desse estilo. Em seguida, nós temos o futurismo, de 1909, com a valorização da velocidade, com esse traço mais acelerado. Na sequência, temos o expressionismo, em 1910, com foco na subjetividade das emoções, por vezes demonstrando melancolia e ambiente com mais contrastes, representando emoções de uma maneira geral, como ambientes ou particularidades da pintura de Van Gogh, por exemplo. São muito mais profundas e tem esse contexto da emoção, desse mergulho interior. Em seguida, a gente tem o dadaísmo, de 1916, uma vanguarda mais ilógica e irônica. Podemos lembrar da mistura de elementos com itens sem sentido e com o intuito de chocar, inovar. Na sequência, temos o surrealismo, de 1924, é mais onírico e espontâneo, mas também representa uma ruptura, com pinturas, por exemplo, como as de Salvador Dalí, que eu lembro claramente de uma pintura que o tempo parece que está se dissolvendo, ou seja, ele faz esse convite à nossa reflexão. E, por fim, temos o impressionismo, que algumas literaturas não aceitam como um estilo, né, como uma vanguarda, mas é uma vanguarda bem interessante, que surge realmente como resposta, como o contrário do expressionismo, porque apesar de representar também emoção, já representa muito mais uma realidade cotidiana. Então, as emoções são muito mais atreladas a essa proposta de desaceleração, mas também há uma proposta mais alegre. Então, a diferença clara entre o expressionismo e o impressionismo é justamente essa parte mais alegre ou a parte mais melancólica. Mas o convite é sempre para a emoção. Ainda falando sobre vanguardas, nós temos a Bauhaus, que foi uma escola de grande destaque, surgiu em 1919 e ela traz essa proposta, né, de design de interiores que tem a função estética, trazendo realmente isso para o nosso contexto de design de interiores e essa cultura tanto de indústria, mas também, né, desses aspectos bem personalizados e bem voltados para o aspecto funcional.
Em seguida, podemos emergir no movimento moderno, mais marcante na segunda metade do século XX, reforçando a ideia da forma seguir a função. Essa abordagem rejeitava os ornamentos excessivos e valorizava a simplicidade e praticidade. Quanto ao design pós-moderno, século XX, trouxe a liberdade criativa, que inclusive temos hoje, com essa mistura de estilos, cores vibrantes, elementos decorativos, contrastantes, com o rigor do modernismo. Em seguida, nós temos esse design contemporâneo, que é essa mistura de estilos, de textura, tanto um lugar mais acelerado como um lugar um pouco mais calmo, se preocupando realmente com o que vai ser utilizado no espaço em si, se vai ser uma proposta de um cenário, se vai ser uma proposta de uso contínuo, se eu vou estar levando em consideração o gosto do cliente, isso é sempre importante também. O impacto no design contemporâneo, estilos e movimentos do século XIX e XX estabeleceram as bases para o que conhecemos hoje como design contemporâneo. Essa herança do modernismo e da Bauhaus, como de todos os outros estilos, continua a influenciar o minimalismo, enquanto o pós-modernismo traz uma variedade de referências estéticas. Ao longo da videoaula, a gente vem vendo essa evolução do design de interiores, com todos os impactos da Revolução Industrial, passando por movimentos como o Arts and Crafts, o Art Nouveau, a Bauhaus, o modernismo e tantos outros estilos. Estilos que moldaram o que temos hoje no mundo do design. Convido vocês, então, a refletirem sobre esses conceitos, a aplicarem nos seus projetos e fazerem uso em todos os incrementos que vocês tiverem. Outro case interessante, ainda não falado anteriormente, no design de interiores do século XIX e XX, é o design vitoriano. Esse design que perdurou principalmente no século XIX, durante o reinado da rainha Vitória, que morava na Inglaterra. Esse estilo, desse movimento em si, tinha muito apreço, detalhes rebuscados, ornamentação excessiva. Na parte de mobília, tinha os interiores com tapeçaria, sempre muito pesada, móveis também mais arrojados, e todo esse link com a parte de paleta mais escura, principalmente nos tons marrom, vermelho e verde. Esse estilo tem um gosto pela grandiosidade e sofisticação, realmente eram para essas pessoas realmente de mais status e mais poder. E apesar dessa parte muito rica em detalhes, essa grandiosidade e a complexidade do estilo, ele fazia também esse link com as inovações tecnológicas da época, fazendo uso, inclusive, depois desse incremento da ferrovia, a gente conseguia ver também ele de uma outra forma. Nos interiores, ele tinha esse apreço por esses móveis mais rebuscados, trazia essa opulência ao detalhe do design em si, com espaços transmitindo sofisticação e nostalgia. Interiores, como na imagem, por exemplo, bem rebuscados em Nova York, a gente encontrava, e realmente essas cidades mais desenvolvidas. Já fazendo um paralelo e trazendo um pouquinho para o contexto atual, a parte do design vitoriano ainda é encontrado quando a gente usa muito o clássico, essa parte mais neoclássica em si, de elementos com muito mais detalhes, e aí tem realmente esse uso já da produção em massa, com móveis muito mais elaborados, mas também sendo produzidos em larga escala, e aí a gente consegue ter uma visibilidade grande na parte da aristocracia. Fazendo um paralelo agora e retomando um pouquinho do Art Nouveau, que a gente apenas citou, o Art Nouveau foi uma oposição a esse movimento vitoriano, e ele já trazia uma leitura totalmente diferente. Ao invés de estar preocupado só em detalhes, ele estava ainda preocupado em detalhes, mas com formas mais orgânicas, uma forma assimétrica, com essa pegada realmente com influência da natureza. Então, eram sempre remetendo a folhagens, animais, e todo esse link realmente com a parte mais natural. E aí, nessa época, a gente já usava o vidro, o ferro e a cerâmica, ou seja, os estilos foram acompanhando o passar do tempo, os incrementos das máquinas, e foram tendo umas alterações. Depois, a gente vê na imagem, por exemplo, o Victor Horta, nesse Art Nouveau, a gente tem principalmente o destaque da Casa Tássia, que a gente vê realmente todos os corrimões em ferro, a parte de escadaria em madeira, ou então também alvenaria, e a gente consegue ter todo esse link. Também tem destaque grande Antoni Gaudí,
E aí a gente consegue ver as fachadas realmente bem incrementadas, bem grandiosas. Realmente tinha esse trabalho. É muito mais do design interiores artesanal também, apesar de já ter um incremento da indústria, e ter também esses artistas plásticos, né, fazendo essas fachadas bem elaboradas. Que a Casa Bastou, por exemplo, é um exemplo bem nítido e bem lembrado, bem marcado nessa época do design vitoriano. Na fachada da Casa Tássio, temos Vitor a Horta, e na fachada da Casa Bastou temos esse reconhecimento também de Antoni Gaudí, nesse Arte Nouveau, essa parte realmente bem elaborada. Em seguida, já no século XIX, a gente acaba tendo o Art Deco, foi mencionado também, ele tem essas linhas mais geométricas, predominou principalmente na década de 1920 e 1930, já se opunha ao movimento inicial do Art Nouveau, ou seja, ele tinha uma pegada oposta. Em vez de assimétrica, as linhas todas simétricas, em vez de muitas curvas, ele tinha realmente linhas mais retas. Faz um paralelo de alguma forma com um pouquinho do estilo um pouco mais minimalista que vem depois, né, com a Bauhaus, mas ele já tem também os ornamentos, só que com linhas mais retas. E aí já usava metais, vidros, incrementou com o uso do mármore, né, e os espelhos, ou seja, ele tinha essa pegada também muito glamurosa, mas já com novos elementos. Hoje em dia, fazendo o paralelo também com a Casa Cor, a gente viu, vai ver, inclusive, numa das aulas de vocês, o ambiente Deca, do escritório Zippo. Ele tem essa pegada muito mais monumental, bem atual, mas ao mesmo tempo trazendo essa leitura, né, do neoclássico com as colunas já produzidas em mármore. Naquela época se produzia também, mas de uma outra forma. E aí a gente traz essa leitura e esse ambiente mais sofisticado, ou seja, restaurantes de alto padrão, você também encontra hotéis, de repente, coisas mais comerciais. E aí ele tinha esse link, o Art Deco, com a proposta do mundo do cinema, das grandes metrópoles, se via muito em Nova York, Paris, já tinha esse link com status, já da época com o cinema mais incrementado, já passando nas telas, e aí a gente vê como o contexto atual está sempre vinculado aos estilos, e aí na sequência a gente vai ver tendências na próxima aula. Aí na mobília de Émile Jacques, a gente consegue ver o Art Deco, foi bem destaque nessa época, a gente vê realmente materiais e mobílias bem interessantes do design, mas um pouco mais leve, com essa pegada realmente mais retas e com menos cores. A gente vê um pouquinho mais da Bauhaus, que teve influência também, e aí já tem um link maior com essa parte do moderno e do minimalismo, que veio depois, do final do século XIX para o século XX, mas ela foi fundada propriamente em 1919. Aí teve realmente um valor muito grande para o design, para a arquitetura e para as artes em geral. Foi uma escola que, inclusive, é frequentada por muitos dos artistas, dos arquitetos e dos designers que foram crescendo já realmente nesse nicho de design de interiores, não mais apenas arquitetura ou engenharia, ou como artesãos, por exemplo. E aí, nesse momento, a gente já tem o aço como novidade e também o concreto. Aí, com paralelo com os dias atuais, a gente consegue ver, por exemplo, os adornos não mais excessivos e se preocupando realmente com essa eficiência e a função prática, ou seja, sempre focada na eficiência e no conforto. Pode ter ornamento, mas o foco, a partir desse momento, é a eficiência e o conforto, ou seja, o design de interiores realmente mudou em principal com todos os estilos, mas o marco principal para essa linha mais reta, mais simples, mais funcional, realmente foi depois da Bauhaus. No momento da Bauhaus também teve o link com Mies van der Rohe, e a gente vê esses espaços realmente focando nesses materiais também industriais, né? Vocês vão ver também sobre esse estilo. E aí, para linkar um resumo das diferenças desses três momentos principais, e aí o estilo vitoriano vem primeiro, depois a gente tem o Art Nouveau, em seguida a Art Deco e a Bauhaus quase que no mesmo momento, mas primeiro a gente tem algumas divisões, algumas desenvolturas dentro de Art Deco e depois a gente tem a Bauhaus muito mais marcada e trazendo essa pegada muito mais simples. Então convido vocês, estudantes, a assistirem às nossas videoaulas, escutarem os nossos podcasts, que está bem interessante, e alguns inclusive com arquitetos da Casa Cor. Fica bem a critério de vocês assistirem na ordem que preferirem, mas não deixem de assistir o conteúdo. Façam as atividades dos fóruns, tiverem dúvidas, sigam perguntando, sigam interagindo, aproveitem todo o conteúdo e não deixem de seguir a gente nos canais do EducaPE TV e também no YouTube.